Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Minerar, o podcast da mineração brasileira. E o tema da nossa conversa agora é o financiamento da mineração. Para crescer, tem que investir. E eu trouxe aqui para conversar com a gente o Pedro Paulo Dias Mesquita, que é o gerente de mineração e transformação mineral lá do BNDES. Bem-vindo! Obrigado, Kátia. Obrigada por ter aceito o nosso Uma convite. satisfação estar aqui com você falando um pouco mais do que a gente está trazendo para o setor. Isso aí. Eu trouxe também o Michael Stelling, que é da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi. Tudo bem? Tudo bom, Kátia. Obrigado também pelo convite. Obrigada, gente. Vamos conversar um pouquinho aqui. O título do nosso programa é esse. Para crescer, tem que investir, né? Então, conta pra gente, você que é o representante lá do BNDES, como que as mineradoras estão fazendo para acessar esses investimentos? Vamos lá. Primeiro, falar que o setor está com uma dinâmica fantástica. São muitos investimentos que a gente vê, de fato, no pipeline das companhias. Isso é retratado no dado do IBRAM, de projeção de investimento. E as empresas elas podem acessar diretamente o BNDES por meio dos nossos canais. Sim. Né? Isso foi super facilitado. Cada dia mais a gente tenta prover informação para essas empresas sobre as nossas linhas. Mais cedo agora a gente apresentou, inclusive, todas as linhas de financiamento disponíveis para as empresas, e as empresas têm nos procurado cada vez mais. Então, assim, as portas estão completamente abertas. Na verdade, a gente faz um pedido para que as empresas elas venham nos consultar, venham discutir as suas necessidades de investimento, que a gente vai buscar sempre apoiar da melhor forma, dentro, é claro, das limitações que as instituições têm. Nós, como um banco de desenvolvimento, também temos as nossas. O setor de mineração ele é muito rico, ele é muito diverso em termos de porte de empresa, estágio de projeto, tipos de minerais. Então, isso tudo precisa realmente ser muito discutido, muito trabalhado. E um erro, talvez, ou algo que as empresas não se atentam tanto, é quanto ao desenvolvimento desse relacionamento. A começar o quanto antes a compreender bem qual é a forma de atuar, não só dos bancos, mas de fundos de investimento, de entender essa dinâmica, o que é preciso para a empresa estar bem qualificada para tomar um recurso, seja no instrumento de participação de risco, que é o caso dos fundos, ou mesmo que nesse mercado aqui é muito comum, uma listagem até em bolsa internacional, seja na hora de tomar uma dívida. Então, esse relacionamento, isso facilita a empresa a entender como que ela precisa se preparar, quais são as exigências que uma ou outra instituição vai ter para poder conceder um financiamento para ela. Então, acho que esse é um bom caminho, começar o quanto antes, né? Os nossos contatos, nosso Fale Conosco do BNDES funciona super bem. Isso chega lá para a gente atende as empresas, a gente está à disposição, estamos fazendo muitas reuniões, o mercado está muito dinâmico e estamos de braços, assim, de portas abertas aí para fazer essas discussões. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre quais, né, os programas disponíveis, mas conta pra gente, a Embrapi, como que funciona? Eu acho que é uma instituição ainda pouco falada, né? Então explica pra gente, assim, o conceito mesmo, como que funciona a Embrapi. Certo. Então, Kátia, a Embrapi, o BNDES, né, como o Pedro comentou, tem uma atuação muito mais ampla, obviamente, né? Então, tem várias formas de ajudar aí financeiramente as empresas nos seus projetos. A Embrapi tem um foco muito específico, né? Como o nome diz, a gente é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. É isso que a gente faz, então, né? Apoia empresas que querem desenvolver novas tecnologias, novos produtos, por meio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sempre em parceria com instituições de pesquisa. Então, de forma bem resumida e direta, como é que funciona? A Embrapi ela é uma instituição privada, no entanto, ela é ligada ao poder público, né? Então, a gente foi criado e tem vinculação com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e depois também com outros ministérios, o Ministério da Educação, da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, o MDIC. Temos parceria com o BNDES, com o SEBRAE e recebemos recursos de algumas políticas específicas. Então a gente recebe recurso público de todas essas fontes e o segundo passo a gente credencia instituições de pesquisa em todo o Brasil, então instituições de pesquisa existentes, laboratórios de universidades, de institutos federais, da rede do Ministério da Educação, alguns outros laboratórios públicos, como o CETEM, né, o Centro de Tecnologias Minerais, que é uma instituição ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia e que se credenciou recentemente na rede da Embrapi, algumas instituições privadas também, principalmente a rede do Senai, né, são 18
Instituto Senai de Inovação, pelo menos credenciados na rede do Brasil, além de alguns outros. Então a gente tem hoje 93 instituições de pesquisa de todas essas naturezas que são credenciadas com a Embrapi para desenvolver esses projetos de inovação com empresas. Então, como é que funciona na perspectiva da empresa, né? Que é o que interessa aqui para o público do IBRAM. Quando a empresa quer desenvolver uma nova tecnologia, um novo produto que ela vai colocar no mercado, ou quer melhorar o seu processo produtivo industrial, ou no caso aqui, né, tem vários exemplos de empresas de mineração que querem, por exemplo, fazer uma pesquisa para melhorar o processo de extração do minério, tornar ele mais eficiente, passar de repente, ter uma utilização para algum minério novo que ela encontrou no seu processo exploratório, sim, entender melhor as propriedades físico-químicas, por exemplo, de um minério específico que está ali, né, um projeto de terras raras, por exemplo, que é um que a gente estava discutindo com uma empresa que estava participando do painel aqui hoje. Entender melhor as propriedades físicas e químicas desse minério para ver como extrair ele da forma mais eficiente, com menor perda, que aplicações que ele pode ter depois no processo produtivo de outra empresa ou da própria empresa. Então, qualquer projeto como esses exemplos que eu dei de inovação, quando a empresa quer desenvolver isso, ao invés de ela fazer isso sozinha, né, e ter que arcar com todo o custo do projeto e também ter que ter internamente toda a estrutura para desenvolver esse projeto de pesquisa, laboratório, pesquisadores, o que ela pode fazer? Procurando o apoio da Embrapi, ela vai procurar um dos institutos credenciados na nossa rede, esses 93 institutos de pesquisa que eu falei, que vão ter lá estrutura, laboratório, pesquisadores especializados para desenvolver aquele tipo de tecnologia que a empresa precisa, e vai ter também o dinheiro da Embrapi, que é um recurso não reembolsável, né? Então a empresa não precisa pagar de volta, não é um financiamento. E ele vai pagar esse recurso não reembolsável da Embrapi na média entre 33% e 50% do valor total do projeto. Depende, tem algumas variações aí conforme o porte da empresa, né? As empresas maiores, o dinheiro da Embrapi é um pouco menor, né? Vai ficar aí em torno de 1/3. Sim. Se a empresa for pequena ou média, o dinheiro da Embrapi pode chegar até 50%. Okay. E se for uma micro e pequena empresa, tem ainda um recurso adicional do Sebrae, de uma parceria que o Sebrae tem conosco, que vai pagar aí no final das contas entre 80% e 90% do recurso do valor total do projeto. Com esse recurso não reembolsável, a empresa vai ter que dar só uma contrapartida, e aí o Instituto de Pesquisa vai desenvolver a tecnologia sob demanda da empresa. Ela determina o que ela quer, negocia isso direto com o Instituto, né? Eu quero desenvolver tal produto, tal tecnologia. O Instituto vai dizer o que ele consegue entregar, vai colocar o recurso da Embrapi e vai desenvolver isso, e a empresa vai acompanhando isso ao longo do projeto também, né? Tem alguns marcos que a empresa vai validando para garantir que o desenvolvimento dessa tecnologia está bem direcionado para aquilo que ela, empresa, como cliente, no fim das contas, está querendo desenvolver. E no final, né, o Instituto de Pesquisa credenciado da Embrapi entrega o resultado do projeto e a empresa vai levar isso adiante, vai colocar no mercado. É assim que funciona. Kátia, são algumas formas que as empresas têm de acessar o BNDES. A primeira delas é o nosso portal do cliente. Sim. Então, para um relacionamento direto com o BNDES, acessar uma linha negociada direta com o banco, é o nosso portal do cliente. Super fácil de acessar, qualquer um vai lá no Google, acha o portal do cliente do BNDES. A outra forma é o nosso canal MPME. O nosso canal MPME ele é justamente para auxiliar as empresas menores a buscarem os agentes financeiros que são nossos parceiros. Certo. O banco ele precisa ter capilaridade para alcançar essas pequenas empresas e é isso que a gente faz. Por isso que a gente tem esses parceiros, que é a melhor forma de alcançar e faz com que a maior parte do nosso desembolso seja justamente para essas pequenas empresas. Isso é algo que pouca gente conhece, né? Em torno de 50%. E por vezes supera até o volume negociado diretamente, é justamente para essas pequenas e médias empresas. As pessoas acham que são empresas gigantes, grandes, né? Especialmente na mineração. Não. Toda empresa tem acesso aos recursos do BNDES, precisa procurar os meios corretos. Da mesma forma que acontece com a Embrapi, da empresa começar a fazer o investimento sozinha e não procurar uma unidade Embrapi, isso acontece com todas as oportunidades que tem de incentivo, de banco de desenvolvimento do governo, enfrenta essa mesma dificuldade. As empresas acreditam que elas não vão ter acesso e não procuram. A gente precisa quebrar isso. Falta de informação, é o que a gente está, né, trazendo aqui, trazendo informação para que as pessoas entendam que a primeira pergunta que eu fiz foi exatamente essa, sobre acesso, né? Acesso total. Assim, as empresas precisam procurar. E a terceira forma é procurando diretamente num agente financeiro parceiro. Então, os bancos comerciais são parceiros, eles repassam linhas do BNDES, os bancos de desenvolvimento estaduais, agências de fomento. Então, é uma rede bastante ampla aí, que inclui
cooperativas de crédito também. Inclusive, essa nossa atuação via rede, ela ajuda, inclusive, a desconcentrar o mercado bancário, porque você consegue prover um fôlego de capital para que mais instituições financeiras consigam fornecer financiamento a essas pequenas e médias empresas. Entendi. E quais são os programas específicos para a área de mineração? Então, a gente está com o carro-chefe agora, que diz muito respeito a um estágio onde é necessário atuar participando do risco de projeto. E aí são 2 estágios, na verdade. Exploração mineral e desenvolvimento de novas minas. Então, o BNDES está retomando a sua participação no risco de projeto via participação num fundo de investimento em participações. O BNDES vai ser cotista âncora desse fundo, vai aportar até 250 milhões de reais, Sim. limitado a 25% do capital desse fundo. O que isso significa? A gente foi para o mercado, indicamos a nossa intenção em participar desses investimentos e estamos escolhendo agora um gestor independente que vai ser o parceiro gestor desse fundo. Tá? Então, esse é um modelo que o BNDES atua há mais de 20 anos. A gente vai para o mercado fomentando o mercado de capitais para que aumente o financiamento do mercado de capitais a alguns segmentos que não são ainda tão financiados. Então, foi assim que o BNDES ajudou a florescer o Venture Capital no Brasil. Essa nossa atuação é muito longa. E a gente fez um dedicado agora para a exploração mineral e desenvolvimento de novas minas. A gente está, nesse momento, escolhendo o gestor. Recebemos excelentes propostas. Que ótimo. Está um desafio escolher, Sim, o que imagino. é ótimo. E vamos divulgar no dia 4 de outubro. Olha, que E coisa o boa. bacana é que esse sucesso do fundo vai fazer com que, muito provavelmente, a gente tenha outros fundos sendo investidos pelo mercado, que não só o do BNDES, porque o trabalho foi feito. Sim. Né? As propostas foram apresentadas. O BNDES ele vai entrar participando como cotista âncora de um fundo, mas eu tenho plena convicção que o mercado vai conseguir capitalizar mais de um fundo. Entendi. Agora, me fale assim... Esse é só uma pitada. Uma pitadinha, um spoiler do que está vindo, tem né? ainda muitas outras linhas para falar que já estão operacionais também. Que coisa boa. A gente sabe que cada caso vai ser o caso, cada perfil de empresa, mas é possível você dar uma ideia de quais seriam os critérios para uma empresa obter o financiamento hoje do BNDES? Então, aí vamos para uma linha de financiamento direta, só para o pessoal entender a distinção que precisa ser feita aqui. Quando a gente atua via fundo de investimento, o regulamento do fundo é o que determina as regras que vão ser seguidas pelo gestor do fundo na hora de decidir por um investimento. Sim. Tá? Então, aqui a decisão é do gestor com base no regulamento. E aí se aplicam, sim, muitos critérios de diligência e compliance, principalmente acerca das questões ESG. Então, todo o relacionamento que essa empresa construiu, vou dar um exemplo aqui, no âmbito da comunidade onde ela atua, isso é fundamental desde o início. Então, desde o início de qualquer projeto de mineração, é importante que a empresa tenha muita atenção a isso, só para dizer um aspecto. Sim. Toda a parte regulatória, todo o compliance regulatório é analisado, seja num investimento via fundo, seja num financiamento direto numa linha de dívida do BNDES. Quando a gente fala de uma dívida, de um crédito direto com o BNDES, alguns requisitos que são usuais, né, que os bancos exigem. Então, a gente precisa conhecer o cliente, então a gente vai precisar conhecer a estrutura societária da empresa, quem são os sócios, quem são os diretores. Sim. A gente faz uma análise de cadastro dessas pessoas. A gente vai precisar conhecer o quanto essa empresa fatura, se é que ela já fatura, o que ela está enxergando no mercado, quais são os números, tem balanço auditado, não tem. Isso tudo vai gerar, né, uma variação das análises que a gente vai fazer em relação a essas empresas. Tá? Então, são abordagens que são completamente diferentes. Por exemplo, quando eu olho para uma empresa júnior, né, da mineração, vamos usar o termo aqui da mineração, a Junior Mines é uma empresa pré-operacional, em geral, que está buscando desenvolver um ou poucos ativos, aonde o capital de risco é o melhor instrumento. Então, nesse caso, vai ser muito difícil a gente conseguir fornecer qualquer apoio via linhas de crédito. Isso é importante as pessoas saberem e entenderem como funciona essa dinâmica. Agora, se já é uma empresa que fatura,
que já tem uma operação, ela quer expandir, a gente já consegue fazer uma análise de crédito e abrir uma margem para operar e financiar a expansão dessa companhia. E aí, por isso que a gente tem as nossas linhas de crédito, de dívida, que demandam uma estrutura de garantias, demandam um faturamento da companhia prévia para a gente poder analisar, e estamos entrando muito fortemente agora na atuação também via fundos. Muito bom. E aí, só para entender, em termos de linha de crédito, o BNDES ele pratica os prazos mais longos do mercado nacional. Né? E aí, o BNDES é o maior financiador de longo prazo. A gente consegue praticar prazos de até 20 anos de financiamento. Olha Isso só. para você diluir o custo do financiamento no fluxo de caixa de uma empresa é fantástico. Sim. Então, as nossas linhas de apoio à capacidade produtiva, à modernização das companhias, elas conseguem chegar até 20 anos. E nós temos linhas que são qualificadas por algum tema específico de estratégia de governo, de política pública. Eu vou dar um exemplo. O novo Fundo Clima. O novo Fundo Clima é o carro-chefe do governo brasileiro para a descarbonização e mitigação climática. Então, num país que a gente vive uma condição complicada em termos dessa relação de juros nacional, Selic, vis-à-vis a condição de crédito que as empresas mundo afora possuem, a gente consegue fornecer uma taxa de mercado internacional para as empresas aqui no Brasil. Então, isso está sendo ótimo, a procura está sendo grande, as empresas têm que buscar conhecer mais isso tudo está no nosso site. E para a gente discutir se as oportunidades que estão chegando, que a empresa acredita que o meu projeto ele é para reduzir emissões, sim, ou vai impactar porque é de economia circular, a gente precisa conversar para entender que enquadramento a gente consegue fazer em relação a essas linhas que contam com esses qualificadores. Um outro exemplo grande que casa bem aqui com a atuação da Embrapi é o Programa Mais Inovação. Certo. O Programa Mais Inovação, ele é uma linha de crédito para investimentos de P&D ou plantas pioneiras, só para citar alguns exemplos aqui, que apoiam a inovação e digitalização das companhias. Então, a gente consegue fornecer uma taxa que, nesse caso, é TR mais 2. Sim. Uma taxa super qualificada, incentivada, que a gente chama, que é justamente para as empresas avançarem na sua ambição de fazer projetos inovadores. A gente sabe que a inovação é o que move a indústria. É verdade. A rentabilidade, a produtividade, ela move a partir da inovação. E é isso que justifica a gente fomentar cada vez mais que as empresas investam mais em inovação e tenham uma condição diferenciada para que possam avançar, possam tirar alguns projetos que podem estar na gaveta porque é mais arriscado. Sim. Isso a gente sabe que acontece, essa competição por projetos. Então, a Embrapi, com um recurso não reembolsável, em parceria com as unidades de competência, um crédito diferenciado, a própria participação da FINEP, que consegue atuar tanto com recurso não reembolsável quanto com crédito, é um arsenal fantástico de ferramentas que as empresas precisam acessar. Sim. Eu estava num painel mais cedo e ouvindo o Cleiton falar e vendo tanto de coisa que estava aparecendo, que a gente estava trazendo para o público, eu falei, caramba, a gente precisa de um bom cliente. O que é o bom cliente para mim? O bom cliente é aquele que te procura e que te ajuda a avançar, te ajuda a evoluir. Tem a iniciativa, né? Que ele se Exato. mova, né? Ele te procura e te ajuda a evoluir. Ele te procura para saber se ele vai conseguir ser bem atendido e se a instituição ainda tiver alguma limitação ou houver ainda algum gap de produto, Sim. que ele possa, inclusive, verbalizar e ajudar a gente a evoluir e trazer o que ele precisa. Muito bom, muito bom. E comenta pra gente qual tem sido aí, especificamente, cita pra gente alguns exemplos da atuação da Embrapi na mineração, né? Alguns cases aí, algumas situações, alguns números que você tem aí para compartilhar com a gente. Sim, claro. Então, a Embrapi, ela é uma instituição relativamente recente, né? Então, a gente foi criado em 2013. Sim. O primeiro ano ali foi de credenciamento dos primeiros institutos de pesquisa. Então, começamos a contratar projetos de fato em 2014. Estou completando 10 anos agora. Nesse período, a gente já contratou mais de 2.750 projetos de pesquisa e desenvolvimento. Exato, com 1.855 empresas. E a gente sempre destaca essa diferença porque tem muito mais projeto do que empresa. Porque muitas empresas, quando contratam o primeiro projeto, veem a qualidade do que é entregue, a agilidade para conseguir fechar um projeto, né? A Embrapi trabalha no modelo que a gente chama de fluxo contínuo, ou seja, não depende de edital, de chamamento, de avaliação do projeto.
é sob demanda da empresa. Qualquer empresa, no momento que ela quer desenvolver um projeto de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação, ela procura uma unidade Embrapi, um instituto de pesquisa credenciado, negocia direto com esse instituto o projeto e, na média, uma vez que a empresa define o que ela quer desenvolver, em 1 a 2 meses ela está com o contrato assinado já desenvolvendo o projeto. Então é muito rápido, é muito ágil no tempo da empresa, né? E quando a empresa vê essa agilidade e a qualidade do que é entregue, ela volta para contratar mais, né? Então a gente tem as grandes empresas brasileiras, quase todas, que mais inovam, tem dezenas de projetos com a Embrapi, né? 10, 20, 30, 40. A Vale é uma das maiores usuárias. A Petrobras é que mais contrata projeto com a gente hoje. A ArcelorMittal logo em seguida. A Vale está entre os top 5. Embraer, Natura. No ranking do valor econômico de empresas mais inovadoras do Brasil, que saiu mês passado, salvo engano, 9 das 10 mais inovadoras têm projeto com a Embrapi. Que legal. Né? 16 das 20 mais inovadoras tem projeto com a Embrapi, 80%, 90%. Porque realmente tem uma correlação muito, muito alta aí, né? Quem mais inova tá com a gente, tá aproveitando esse modelo que a gente oferece. Entendi. E desses projetos, 2.700 que eu falei, 1.700 já foram concluídos. Então tem mais de 1.000 projetos que estão em execução nesse momento, que estão em carteira agora, e eles somam 4,24 bilhões de reais de investimento. Sim. Né? Sendo que mais ou menos um terço disso é o aporte da Embrapi. As empresas dão a contrapartida, né, em torno de 50%, e tem a contrapartida econômica das unidades ali, a hora do pesquisador, o uso do equipamento e tal. E no setor de mineração, então deu um recorte, né, específico aí, são quase 90 projetos, 87 projetos, 55 empresas, mais de 220 milhões de reais investidos. E são em várias áreas, né? Então, claro, as empresas de mineração têm muitas demandas, como eu falei, claro, o foco na exploração mineral em si, entender melhor, melhorar esse processo de exploração mineral, como lidar com os resíduos. Esse é o foco, obviamente, da maior parte desses projetos. Mas tem muitos outros projetos relacionados, então tem muito projeto relacionado ao processo produtivo de manufatura mesmo, né? Sim. Melhorar, sei lá, a máquina e o equipamento que está trabalhando lá no processo de extração ou de beneficiamento depois. Tem muito projeto de tecnologia da informação associada hoje em dia, né? Como fazer ali a gestão do maquinário, de todo o processo, automatizar isso, análise de dados, né? Tem muito projeto, inclusive projetos novos que a gente estava discutindo com algumas empresas aqui ontem e hoje, que estão aqui no evento, na Expo Zibran. Relacionado a isso, como se aplica tecnologias digitais para tornar o processo ou mais eficiente ou para analisar melhor os dados que saem, né, dos minérios que estão sendo explorados, para poder planejar melhor que destinação vai dar para aquilo, como tornar esse processo mais eficiente. Tem muita coisa ligada também a materiais, né, a novos materiais e a utilização dos minérios para isso, né, redução dos impactos ambientais, tratamento de solo. Muito aspecto, muita coisa boa, né? Muita coisa legal. Tem 2 projetos específicos que eu gosto sempre de citar, que são até emblemáticos assim na Embrapi, né? Tem um projeto, por exemplo, lá do Senai Cimatec, da Bahia, que é a nossa maior unidade hoje. É um projeto que já tem alguns anos, mas ele resolveu um problema muito grande. Tinha um grupo grande lá de empresas, geralmente pequenas e médias, que exploram o mármore bege Bahia, que é um mármore bem tradicional lá, né, utilizado em construção, enfim. E os resíduos desse processo de extração do mármore, né, o pó que sobra e tal, estava se acumulando e estava se tornando um problema ambiental muito grande, né? Porque era um passivo ambiental, não tinha mais onde colocar, poluição. E as empresas estavam, todo aquele polo produtor desse mármore bege Bahia estava sob risco de fechar, porque não teria mais condição de arcar com isso. E aí teve algumas empresas que puxaram e depois várias outras, né, que se beneficiaram ali. O projeto, aliás, foram vários projetos encadeados, né, que o Senai Cimatec desenvolveu para dar uma destinação para esse resíduo, né? Então transformou aquilo que era um passivo, um problema e um custo para as empresas em um insumo para a construção civil, para botar na argamassa e ter um produto específico lá aplicado na construção. Então deixou de ser um problema e um custo e passou a ser, inclusive, uma nova fonte de renda, né? Muito legal. E um outro projeto, esse mais recente, mas que é um projeto que tem muito potencial, né? Foi contratado esse ano, é um projeto ligado ali a baterias íons lítio. Então é para tentar fazer o desenvolvimento de toda a cadeia de produção de bateria íons lítio no Brasil. Então é um projeto muito grande, é um dos maiores que a Embrapi já contratou, são
68 milhões de reais de investimento. É um projeto em parceria com o Senai, inclusive, né? Então tem recurso da Embrapi, tem recurso do Senai vinculado ali ao programa Rota 2030, né? Que é para o setor automotivo. Tem 5 ou 6 instituições de pesquisa vinculadas, 27 empresas, desde mineradoras, empresas de equipamento relacionado, Outros empresa de setores, bateria, aham. até as empresas automotivas lá no final, para desenvolver toda essa cadeia. E o mineral é fundamental para isso, né? Então o projeto é muito mais amplo, obviamente, mas os minerais críticos estratégicos, lítio e vários outros que são usados, né, nas baterias, Sim. e é um tema que está, né, muito Super forte em hoje aí alta. com transição energética. Já tem, obviamente, produção, né, de algumas produção de bateria, mas a gente dominar toda essa cadeia para poder internalizar e gerar mais valor nesses minerais, nessa cadeia de minerais estratégicos aqui no Brasil é fundamental. Esse projeto tem essa ambição, sabe? Muito Então bom. ele além de várias outras dezenas, mas só para dar dois exemplos no extremo, né? Sim. Pequenas empresas lá do resíduo do mármore até a produção de bateria com os minerais estratégicos que o Brasil tem condição de extrair e produzir aqui. Muito bom. Eu quero agradecer vocês e queria convidar vocês a deixar aí uma mensagem, um convite, na verdade, né, final aí para as pessoas, para as empresas procurarem vocês, porque a gente viu aqui 2 exemplos incríveis, né, de estímulos, né, financeiros para o negócio da mineração, aliás, outros negócios também, mas a gente está aqui falando de mineração, então deixem aí os convites de vocês. Tá ótimo, Kátia. Obrigado. Assim, o recado é que já existem muitas empresas que estão nos procurando, que estão podendo acessar essas linhas. Então, as empresas da mineração elas não podem ficar de fora disso. Aham. Esse é o grande recado. Pra você ter uma ideia, eu estou com os números aqui, eu vou falar muito rapidamente. Sim. O BNDES ele alcançou um desembolso no ano passado, em 2023, de 114,4 bilhões de reais. E na indústria, em termos de aprovações de novos projetos, houve um crescimento de 41%. Então, a gente está voltando muito forte e atendendo um número muito grande de indústria em termos de clientes. Como eu te falei, grande parte são pequenas empresas que acessam via agentes financeiros, por exemplo. Em termos de clientes, está falando de cerca de 150 mil clientes. Então, o que a gente não pode é ouvir mais de empresas que têm total condição de acessar essas linhas, a exemplo de tantas outras que já estão fazendo, acreditarem que não conseguem e Sim. não partirem para É acessar difícil, esse que é recurso. complicado, às vezes nem procurou, né? Exato. Então, o recado é esse. Maravilha. As linhas estão disponíveis, a gente está atuando, é um número de empresas enorme que está tendo acesso a isso. E se você ainda não tem convicção que a sua empresa pode ter acesso a uma linha dessa, por favor, venha conversar conosco, porque a nossa missão é fazer o investimento do Brasil avançar e a gente está fazendo isso. Então, se você tem um projeto de investimento, você precisa conversar e entender que oportunidades o Brasil já está oferecendo para você realizar esse investimento. Maravilha. Você... Queria também fazer esse convite, né, para as empresas. Eu falei, a gente já atende, né, muitas empresas do setor de mineração. Temos várias unidades, né, das 93 unidades credenciadas na Embrapi, quase 20 desenvolvem tecnologias para o setor de mineração e vários outros, inclusive, podem, né, nas mais variadas áreas, como eu falei. E o grande ponto é, qualquer empresa, a gente é aberto a qualquer tipo de empresa, né? Então, desde as grandes, que eu comentei, Vale, Samarco e várias outras que têm projetos com a gente, até as pequenas, né? Inclusive com recurso adicional no Sebrae para poder apoiar ainda mais essas empresas, a gente consegue desenvolver. Qualquer demanda que a empresa tenha de fazer uma nova tecnologia, um novo produto, melhorar o seu processo produtivo por meio de um projeto de inovação para colocar isso no mercado, a gente tem esse modelo descentralizado, né? Basta procurar qualquer uma das nossas unidades, negociar diretamente com elas o projeto, é muito rápido, o recurso é não reembolsável, a empresa não precisa pagar de volta e vai ser focado na demanda que a empresa quer. Não, eu quero desenvolver isso aqui, o Instituto de Pesquisa vai fazer a proposta, vai negociar e vai lhe entregar aquilo. Então é um modelo aberto a qualquer momento, muito ágil para atender a demanda da empresa e que vai ajudar ela a inovar e ganhar mais mercado, né? Sim. Crescer, exportar mais, Crescer, se movimentar. adensar a tecnologia Sim. aqui no Brasil, as cadeias produtivas aqui, com apoio complementar do BNDES, da FINEP. Quando a empresa termina o projeto de desenvolvimento, ela tem que escalonar aquilo, né? Finalizar o desenvolvimento, escalonar uma planta, botar aquilo em produção, exportar depois. Então, a combinação, inclusive, dos instrumentos é fundamental, né? Para poder ter esse apoio realmente completo e ajudar as empresas a crescer cada vez mais.
Mais uma vez, muito obrigada. Programa extremamente rico. Acho que a gente deu alguns caminhos aqui, né, para as pessoas que estão buscando aí este financiamento e fazer a coisa acontecer, se movimentar e o Brasil aí continuar crescendo com a mineração. Mais uma vez, muito obrigada. Para você que esteve conosco até aqui, eu agradeço a companhia e até o próximo Pode Minerar.